Bem-vindos de volta ao PatasCast. Eu sou o Renzo Frigeri, médico veterinário, e trago para vocês mais uma vez o Dr. Thiago Zuccolotto. Ele veio com a gente aqui conversar sobre os cuidados com os filhotinhos. Agora a gente vai falar sobre os cuidados com os velhinhos, com os senis. Tá? Então o Thiago vai esclarecer para a gente muitas dúvidas, vai trazer para a gente informação importante para quem tem um animalzinho em casa que já está seguindo para as idades mais velhinhas, tá bom? Tiago, pois é, a gente conversou aqui já sobre os cuidados com os filhotinhos, o que a gente tem que se preocupar, como é que tem que ser o manejo com eles. Mas esses animais são filhotes agora, mas eles vão envelhecer, e vão envelhecer junto com a gente ali. Quais são os primeiros cuidados ou preocupações que a gente tem que ter com o pet, ou cão ou gato, nessa fase de envelhecimento deles? Tá. Primeiro, obrigado de novo. Tá? Para me convidar mais uma vez aqui para estar com vocês e parabéns aí pelo podcast. Obrigado. Tá? Prazer estar aqui, com certeza. Bom, Renzo, é o seguinte, cuidados com nossos cãezinhos, assim, que a gente mais precisa ter. Vamos falar da realidade, assim, da maioria das pessoas hoje que está vivendo dentro de casa, que os cães estão vivendo, são intradomiciliados, são cãezinhos de dentro de casa. A gente tem um desafio muito grande do cãozinho de dentro de casa, com relação a pouca atividade física e com relação à superfície do piso de casa, do piso ser liso, isso favorecer mais a problemas articulares, principalmente de quadril, joelho e cotovelos, que é o apoio que eles fazem, né? Eles têm pouco, é um piso escorregadio, a patinha deles tende a escorregar mais e tal. Então, esse é um grande desafio, e o outro desafio é você dar atividade para esse cãozinho. E essa atividade, Renzo, que é importante a gente falar, eu falei da outra vez aqui, quando eu vim falar de filhote, sobre a importância do passeio e da caminhada. Uhum. A caminhada ela não tem uma importância apenas na questão física, mas também na cognitiva e mental do cãozinho. Tá? Então, um cão que é pouco estimulado, ele tende, assim como o humano, a ter processos de demência com mais facilidade. Então, o passeio e a caminhada estimulam o cãozinho nisso também. A socialização, cheirar outro cachorrinho na rua, brincar com outro cãozinho na praça, sabe? Ter diferentes estímulos, né, do que aquele que tem dentro de casa, não é isso? Exatamente. E o cachorro ele precisa de estímulo, ele precisa de foco, né? Ele tem que focar a atenção dele em algumas coisas. E outra coisa, sabe uma coisa interessante que eu recomendo também para as pessoas com a caminhada? Fazer vários trajetos diferentes. Interessante nunca fazer isso. a mesma caminhada, assim. Nunca, não é que nunca, né? Lógico, mas assim, não fazer a mesma todo dia. Sim. Um dia você vai para um lado, um dia você vai para o outro, sabe? Vai para outro quarteirão, sabe? Uma vez por semana vai para outro, até para outro bairro, leva, sabe? A gente está agora aí na cidade, tem bastante pracinha, né? A administração tem feito aí algumas pracinhas, leva ele para... Tem algumas pracinhas para cachorro, né? Para socializar, não é isso? Exatamente, para fazer esse estímulo. É interessante, tá? É bastante interessante. Tem, né, o calçadão, né, na praia também. Então, isso é muito interessante. E porque dentro de casa acaba fazendo com que ele vai ficando cada vez com menos condicionamento físico, com mais sobrepeso, e tem essa questão também dessa coisa dele de ficar derrapando muito em casa. E para ajudar nisso daí, eu recomendo sempre manter, principalmente os cães mais peludinhos, tipo o Lulu da Pomerânia, sempre fazer aquela tosa por baixo da patinha. A tosa higiênica embaixo das patas, né? Isso, para não ficar aquele tufinho de pelo ali, porque aquilo faz escorregar mais ainda, tira mais ainda a aderência dele. Sim. Tá? E, se possível, alguns que já tenham problema articular, eu peço até para colocar algumas áreas de um emborrachadinho. Você compra, às vezes, em casas de variedades, assim, multicoisas, assim, compra alguns metros, coloca nos principais lugares que ele vai passar, entendeu? Para ele ter mais facilidade. Tá. Outra coisa também, uma dica legal também, para um cãozinho que gosta muito de subir e descer de sofá e cama, A escadinha ou a rampinha, né? Aquela rampinha de espuma que às vezes as pessoas compram para encosto, né? E tal. Ensinar o cachorro. Tem umas escadinhas para pet mesmo, né? Também, tá? Sim. E é recomendado, tá? Porque às vezes é difícil para o cachorro, já com uma idade avançada, às vezes dar o salto que ele dava com uma super facilidade quando era filhote. Sim.
Tá? Então, E isso... é aquele negócio, às vezes aquela subidinha e descidinha que o animal dá no sofá ou na cama, durante a vida dele, aquilo ali parece simples, né? Mas imagina, durante anos e anos ele pulando do sofá, pulando da cama, e aí são impactos, né? São choques que ele vai Sim. recebendo ali nas articulações e quando tiver mais velhinho isso aí pode gerar problemas, né? Sim. Ó, pode. Assim, não dá para limitar esse tipo de coisa, né? Eu acho que tem que fazer, né? Tem que fazer, tem que subir, tem que descer. Mas vai chegar um momento que ele não vai conseguir fazer isso com a mesma facilidade. E aí a gente tem que dar esse apoio, tem que dar essa forcinha, né? Mas aí, vamos lá. Então, a gente tem um cachorrinho ou um gatinho e então a gente tem que se preocupar com a idade avançada deles, né? Aham. Alimentação é importante? Sim, totalmente. Muito. Alimentação, né, é uma coisa que tem que se preocupar, né? Muito, Bem muito. balanceada, de qualidade. A alimentação ela tem que estar focada. O principal, o que você tem que estar focado na alimentação do seu pet? Com relação ao controle de peso e o aporte de antioxidantes. Porque envelhecimento é igual processo oxidativo muito alto. Tá? E esse processo oxidativo deteriora uma série de coisas no organismo dele. A função cardíaca, respiratória, vascular, renal, cerebral, articular, óssea. Tudo. Tudo. Então, a ração ou o alimento que ele vai estar recebendo ali, seja caseiro, tem que ser voltado para isso, tá? Tem um ajuste na proteína, por isso as rações sênior, que são para cães com 7 anos, mais de 12 anos, elas têm um aporte de proteína um pouco reduzido para sobrecarregar menos a função renal e hepática. Você falou sobre idade. A partir de que idade a gente pode considerar um animal já idoso? Depende do porte, tá? Vamos falar dos cãezinhos com até 10 quilos ou até 15 quilos aí. A gente coloca já 7 anos mais, já começa a ser sênior, tá? Já começa a ser, tá? Paciente geriátrico, 12 anos mais. Tá. Se eu pego uma raça gigante, um dog alemão, por exemplo, com 6 anos ele já é geriátrico, avançado, entendeu? Já começa a ter sinais de senilidade muito, né? Mais graves, né? Porque a longevidade deles é menor. Os animais, quanto maior é o porte, menor é a longevidade. Menor a expectativa de vida dele. Exatamente. Não é isso? Uma questão biológica. Tá. Tá? E para os gatinhos? Os gatos, eles vão ficar senis a partir dos 10 anos. Tá? Com 7 anos, alguns podem apresentar, isso varia, né? Mas assim, com 7 anos, alguns já podem começar a apresentar sinais de senilidade, mas a partir dos 10 anos já não tem dúvida que eles já estão em senilidade mesmo, tá? Com uma atenção especial para a função cardio-renal, tá? E saúde articular também. Beleza, então chegou nessa fase, já pode mudar essa alimentação, botando a alimentação mais apropriada para essa idade. Sem dúvida. Tá. Quais são as principais doenças, os principais problemas que a gente vê no animalzinho quando fica velhinho? Por que a gente começa a identificar isso neles? Vamos falar assim, os pontos críticos do paciente senil. Pontos críticos saúde articular, cardíaca, renal e cerebral, neurológica. Tá? São os pontos críticos. Ok? É mais ou menos como acontece com a gente, né? Mais ou menos como acontece com a gente. Dor articular, dificuldade para andar. O humano, né, ele tende a ter mais problema de aterosclerose, que é o entupimento de vasos sanguíneos por gordura, o que não é muito comum com o pet, tá? Não é que não aconteça, não é tão comum como em humanos, mas eles têm um envelhecimento da parte interna do coração, que é as válvulas ou válvulazinhas, né? Mitral e tricúspide são válvulazinhas do coração, é onde eles mais envelhecem o coração, tá? Eles começam a ter o famoso sopro, né? E isso tem que ser verificado, diagnosticado cedo. Quanto mais cedo diagnosticado e acompanhado, mais tempo ele vai conviver com esse sopro sem que isso tire qualidade de vida dele. Tá, importante isso. Isso. Que o sopro vai ter, o problema da válvula vai estar ali, mas a gente pode controlar, né? Não é porque ele tem sopro que ele vai morrer. Sim. Do coração. Mas se eu sei que ele tem sopro, eu vou ter alguns cuidados extras para que ele conviva com esse sopro sem que isso incomode ele, né? Então, a gente tem hoje
né, ecocardiograma, que ajuda a gente demais nisso. Sim. Né? É um exame simples, pouco invasivo, rápido, que dá para a gente, por ele, controlar bem a doença, né? Alguns medicamentos que a gente faz uso no PET com baixo impacto na saúde dele em termos de efeito colateral, quase nulo, e que dá bastante longevidade. Articular, você falou de problema articular. E para mim, isso daí, eu acho que é a primeira coisa que a gente consegue visualizar quando o animal está ficando velhinho, Sim. né? Porque na gente também é assim, É. né? Começa a ter dor no joelho, É. dor nas costas, É. né? E o cachorro também sente essas dores, só que ele não fala, né? Então, muitas vezes, ele está com essas dores, está com essa dificuldade. E como é que a gente começa a identificar isso? Você começa a identificar, e aí é interessante, porque as pessoas muitas vezes associam a um processo assim, tá ficando velho, é normal ficar mais quieto. E às vezes não. Né? E é muito interessante, por quê? Porque ele simplesmente começa a ficar mais tempo deitado, porque toda vez que ele vai levantar, dói. Então, ele evita levantar, tá? Então, aí a pessoa fala, é porque tá ficando velhinho, então fica mais parado mesmo. Aí vai nesse processo. Leva pra gente, às vezes, quando começa a mancar. Que já tá grave. Né? Que a gente chama de claudicação, né? Tá claudicando, tá mancando. Aí já tá num estágio mais avançado. Aí a gente vai identificar que realmente, olha, ele tá com um processo de artrite, artrose, começa a medicar. E aí o que acontece? Com o tratamento da artrite e artrose, o cãozinho rejuvenesce um tanto. Como assim? Começa a ficar muito ativo. A pessoa fala, gente, ele voltou a fazer coisas que ele não fazia há anos. Por quê? Porque há anos ele vem sentindo dor. Sim. Mas não a ponto de mancar. Mas é aquela dorzinha que está ali, está doendo, está incomodando, mas ele não fala. Então você só percebe quando... Então cuidado, para quem está ouvindo a gente, eu falo, olha, você percebeu ele muito parado, por isso que é fundamental. Para todo cão, um check-up anual. Para o senil, dobra a importância disso, tá? Da gente identificar esses problemas articulares cedo. Por quê? Todo esse tempo que a pessoa perdeu de tratamento dele fez com que ele atrofiasse muita musculatura, perdesse líquido sinovial. Ele não se movimentava direito, né? Entendeu? Então, assim, se a gente tivesse identificado isso antes, ele recebido o tratamento clínico ou talvez cirúrgico em alguns casos, anteriormente, ele poderia estar muito mais ativo, curtindo muito mais a vida, correndo muito mais atrás de bolinha, mesmo velho. Tá? Então, o cachorro velho corre atrás de bolinha, porque tem gente. muito isso, né? Não, meu cachorro não gosta de brincar, mas não que ele tá velhinho. Às vezes ele quer brincar. Exatamente. Mas não tá conseguindo porque dói tudo. Exatamente. Né? A gente estava aqui agora há pouco, antes de começar, o Johnny, o cachorrinho aqui do estúdio, né? Tava aqui brincando com a bola. Eu falei, gente, ele é filhote? Não, ele não é filhote. Tava aqui morrendo de se divertir com a bolinha. Então, eles gostam de brincar, de pegar as coisas e tal, mas não conseguem. Sim. Isso é ruim. Isso é ruim. Se coloca no lugar dele. É ruim. Ele querer ir, mas falar, não vale a pena. O prazer de ir não é suficiente para... A dor é maior. E vem outro problema junto com isso. Ele se movimentando menos, ele ganha mais peso. Ganhando mais peso, mais dor articular. Exatamente. Né? Porque quando o animal tem um problema articular, a primeira coisa que a gente tem que fazer é controlar o peso dele também, né? A primeira coisa, E muitas vezes o problema articular é causado pelo sobrepeso. Então, eu pego no pé, quem é cliente meu sofre, porque eu pego no pé mesmo desse pessoal, porque não é bonitinho, não é engraçadinho. Não é fofinho. Não é fofinho, tá? É doença, É um estado inflamatório, sobrepeso e obesidade, libera mediador inflamatório que impacta tudo no organismo do bicho. Então, quando eu pego um cãozinho obeso e a gente começa o tratamento para identificar a causa, né, dessa obesidade, se é nutricional, se é excesso de comida ou se é hormonal, e a gente corrige e o cão emagrece, parece que você trocou o animal, assim. E as pessoas rejuvenesce, ficam impactadas, falam, olha, melhora, ela tá fazendo coisa que não fazia, tá brincando, você trocou meu cachorro. Fala assim, Mas eu creio que seja uma coisa bem difícil de você conseguir mudar esses hábitos alimentares, né? Porque hoje em dia eu vejo, conversando com os clientes lá na loja, como é difícil botar na cabeça deles a importância de que a alimentação balanceada em quantidade correta deve ser feita, e que aquelas guloseimazinhas, o café da manhã é um pedaço de pão que cai, no almoço é um franguinho, um arrozinho, não sei o quê. Essas coisinhas que eles vão dando durante o dia inteiro, biscoitinho o tempo todo.
É bonitinho, o cachorro tá pedindo, ai, tá tadinho, tá querendo, tá pedindo, aí vai lá e dá. Faz um mal danado para a saúde dele. Né? Então, eu vejo que quando eu converso, eu falo a importância, as pessoas ainda fazem, ai, mas tadinho, ele vai ficar sem o biscoitinho dele, sem o petisquinho, sem... Não precisa ficar sem. Só controlar a quantidade que vai ser dada, ou quantas vezes por dia, não é isso? Porque isso daí, ele não sofre. Ele vai pedir, mas não quer dizer que ele está sofrendo, correto? Correto. Né? Porque a gente tem que pensar primeiro na saúde dele. Isso. É tão bonitinho, pedindo, levantando a patinha, batendo patinha, vai lá e pum, dá a comidinha. E uma coisa que eu gosto de lembrar a eles, né? A importância, a gente fala de um cachorro pequeno, de 5 quilos. O estômago dele é isso aqui. Então, o que é uns 2 biscoitinhos já enche o estômago dele. Isso aí. Não é isso? É isso aí. Da última vez que eu tive aqui, a gente falou sobre a humanização. Sim. Né? E a gente tende a humanizar eles na questão alimentar, na seguinte questão. Nós, humanos, temos uma relação afetiva com o alimento, que o cão e o gato não têm. Cão e gato comem por sobrevivência. Nós comemos porque estamos felizes, porque estamos tristes, é ocasião social, nós vamos fazer um jantar, nós vamos fazer uma comemoração, nós vamos elaborar pratos, usar criatividade. Mas cão e gato come porque está com fome e precisa abastecer. Entendeu? Então, toda vez que você vê um cãozinho gordo, se ele não tiver problema hormonal na tireoide ou na adrenal, a culpa é de quem está no outro ponto, no outro lado da coleira. Está exagerando na alimentação. Você está estimulando ele a comer mais do que precisa. Porque dificilmente o cão engorda sozinho. Geralmente a gente estimula. Como a gente estimula? Tem muita gente que briga comigo porque acha que o cachorro come pouco. E o cachorro está lindo, saudável, está ótimo. Eu falo, mas se você der... Mas se eu der uma coisa diferente, ele come. É porque você apelou para ele comer. Ensinou a comer também. Apelou, né? Você deu carne, você deu uma coisa igual a gente. Você pode estar sem fome. Eu não tenho fome. Mas se colocou o seu prato preferido ou seu doce preferido, você não precisa de fome para comer. Entendeu? Sim. Então ninguém morre de comer arroz integral com peito de frango grelhado e alface. Agora, se coloca lasanha, eu enchi, já estou abastecido. Ainda vem a sobremesa depois. Eu acho mais um lugarzinho. Eu acho mais um espaço para sobremesa ainda. Exatamente. Tá. Então, se você apela, você engorda o cachorro, porque aí você começa a fazer superávit calórico. Né? Então, a gente tem essa tendência. E querer consolar e querer recompensar, às vezes, o cachorro por alguma coisa com comida. E não é o caso. Enfim, a obesidade, ela pega pesado com o paciente geriátrico. Ela é muito ruim, sobrecarrega o coração, sobrecarrega o rim, a parte articular e a parte cognitiva. Você falou sobre rim. Insuficiência renal também é comum? Muito comum. E pouco diagnosticada, talvez? Diagnosticada tardiamente. Tardiamente. Porque os sintomas demoram. Diagnosticada, mas ela é muito diagnosticada tardiamente. Por quê? Porque a pessoa só leva quando... A insuficiência renal, é importante isso daqui, gente. Você que tem um cãozinho velhinho, presta atenção nisso. Que você está muito feliz porque ele está bebendo muita água e fazendo xixi demais. E o xixi dele, que era amarelo, agora está clarinho. Muito clarinho. Opa, que alegria, que bom. Não, pode levar, ele está com problema renal. Tá? Então, essa urina muito diluída, eu sempre falo assim, referência. Urina de cachorro tem que ter cor de guaraná. Guaraná. Né? Quando ela começa a ter a cor assim, mais para champanhe, para vinho branco, sabe? Aquela cor mais assim... clarinha, mais ralinha. Aguada, né? Pode ir porque talvez ele está com algum distúrbio que está levando ele a urinar além do que precisa. Ou diabetes, ou insuficiência renal, ou hiperadreno, que é um probleminha da glândula adrenal. Então, a gente chama isso de poliúria, né? Tem que procurar ajuda. Tem que investigar. Então, aí a gente vai perguntar, quando a pessoa leva, ele já está perdendo apetite e vomitando. Aí começou a emagrecer, perder apetite, vomitar. Como é que é o xixi? Não, o xixi está tranquilo, ele faz um monte de xixi. Aí você vai ver, já é insuficiência renal, já estágio 2, 3 e complicado de controle. Tá? É outra coisa que eu pego no check-up, porque no check-up, eu já sempre no meu check-up dos meus
pacientinhos PET, vai exame de urina, vai taxa de ureia, creatinina, fósforo, sódio, potássio, tem que dosar, tem que fazer o exame de urina e sempre aferir a razão proteína creatinina urinária e, mais importante, ultrassom abdominal, para a gente ver, antes de dar alteração na urina ou no sangue, a gente consegue ver a alteração morfológica, né, no ultrassom. Então, é importantíssimo. Eu trabalho lá com que idade a gente pode indicar uma pessoa levar o PET dela para fazer esse tipo de exame? Check-up para quem nunca fez. Check-up geriátrico a partir dos 7 anos, que é um gato de qualquer idade tem que fazer. Tá. Eu sempre recomendo fazer, sempre recomendo, tá? E envolve o quê? Um exame de sangue completo, com exame de urina, com ultrassom, um eletro ou ecocardiograma, né? Dependendo do caso, do exame clínico que a gente fizer. E avaliação do score corporal, desse peso corporal, para a gente ver se está com excesso de peso ou, às vezes, está muito magro, né? Também tem que avaliar isso. E saúde oral. Isso que eu ia falar agora. Sobre a saúde oral, uma coisa que é importante também, que às vezes as pessoas podem, às vezes, dar pouca importância para isso, mas que, às vezes, o animal não está se alimentando bem por algum problema também nos dentes. Vou te dizer. Pode também ter uma infecção secundária por tártaro, por gengivite. Como é que funciona muito. no geriátrico a saúde oral? Vou te explicar. Dificilmente eles param de comer por problema oral. Né? Esse é o problema, entre aspas. Por que o problema? Porque se ele para de comer, a pessoa me leva o cachorro. Agora, enquanto ele está comendo, é só bafinho. E bafinho é assim mesmo. É bafinho de cachorro, sabe? E é bafinho do gato e não leva. Por quê? Porque a dor da doença periodontal, olha só, o cachorro, ele dificilmente faz cárie. É raro o animalzinho fazer cárie. A cárie dói. Sim. O tártaro, ele dói diferente. Não é aquela dor que você está parado e está doendo. Ele dói na mastigação, é uma dor mastigatória. É quando ele vai mastigar e usar. O que ele começa a fazer? Ele aprende a comer sem mastigar. Ele começa a engolir a comida ou mastigar com um ladinho que está menos dolorido. Mas não para de comer. Não para de comer. Ele se acostuma com a dor porque é uma dor que vai lentamente, é um desconforto que vai aumentando lentamente, ele vai se acostumando com essa dor. Sim. Não é que não dói, mas ele vai se acostumando. Por quê? Porque o tártaro é lento. Entendeu? Então, ele não deixa de ir na clínica. Ele não vai levar na clínica porque ele está com tártaro, ele vai levar na clínica quando o cachorro para de comer. E aí a boca já está podre. Totalmente, né? Tem cachorrozinho que eu tenho que tirar todos os dentes, tá? Mas e aí? E aí que eles vivem muito melhor do que com aqueles dentes podres. Sim, é só mudar, adaptar a alimentação nesse caso, né? Ele já não está usando o dente para comer. O dente está ali só atrapalhando, entendeu? Então... E uma coisa, gente, que eu pego muito na clínica, infelizmente eu pego, isso eu falo assim, quem é veterinário, que está me ouvindo, veterinário mais novo, recém-formado, ou seja, quem for. Eu pego cãezinhos idosos, às vezes, que o pessoal fala assim, ele tem tártaro, mas o veterinário falou que não podia anestesiar porque ele está velho. Gente, presta atenção, idade não é doença. Idade não é doença. Eu estou, assim, a maioria dos cães, acho que a maioria dos cães que eu faço limpeza de tártaro é geriátrico. E hoje a gente tem uma segurança anestésica muito grande. Muito grande. Equipamento, produto. Sabe, eu tenho assim, lá na clínica eu anestesio lá com, quem anestesia para mim é o Dr. Franco. Sim. Um anestesista, assim, sensacional. A gente anestesia cão, gato, cardiopata, tomando 2, 3 medicações para o coração, e a gente anestesia, limpa a boca, tira dente. Tranquilo. E tudo resolvido, entendeu? E o bichinho vai para o mesmo dia para casa, muito feliz, muito aliviado. E com o problema resolvido, Com o problema resolvido. E isso, ninguém tem noção, as pessoas não têm noção do impacto que uma boca doente traz para a saúde do paciente, principalmente do paciente idoso. Principalmente. Por quê? A gente está falando de uma inflamação crônica. Toda inflamação crônica libera muito mediador inflamatório na circulação que afeta diretamente a função cognitiva. Que aí vem um problema grave. Quem trabalha quem tem paciente, quem tem gente em casa idosa,
acamada vai Entender entender o que eu melhor. estou falando. Às vezes, uma pessoa que está acamada, está ali naquele estado de senilidade avançada, e ela começa a ficar com algum grau de demência, às vezes é só porque ela fez uma cistite, ou ela fez uma bronquite. Uma inflamação que ela teve. Uma inflamação. E aí, a avó da minha esposa, mesmo, a gente sabe quando ela está com alguma inflamação, quando ela começa a falar lé com cré. Pode saber que ela está com alguma infecção. Olha só. Você está entendendo? E eu observo isso como? Eu observo isso com cãezinhos muito velhinhos, que eu faço uma limpeza de tártaro e o cachorro, na mesma semana, começa a apresentar uma melhora na atividade geral diária dele enorme. E é rápido assim? É rápido, é incrível. É incrível, assim, é uma coisa assim, parece mágica, sabe? Então, assim, é uma coisa que eu falo, gente, não deixe de cuidar da saúde oral do seu cachorro por medo de anestesia. Não é que a anestesia não tenha risco nenhum. Ela é muito segura, ela apresenta risco, mas o risco existe para qualquer um. E tem para qualquer animal, como a doença apresenta um risco enorme. Sim. O tártaro, a doença periodontal, ela é um grande gerador de nefrite, de inflamação renal, e endocardite, que é uma inflamação nas válvulas cardíacas. Entendeu? Então, a gente tem que manter sempre bem controlada essa saúde oral para a gente ter uma saúde orgânica ok. Tá? Então, não é uma questão estética ou só um desconforto com mau hálito. É uma doença séria. Que traz consequências posteriores. Muito sérias. Você falou sobre disfunção cognitiva. Bom, para mim isso daí é o que relaciona o velhinho. Vamos explicar o que é a disfunção cognitiva para o pessoal? Vamos. E como é que ela acontece, por que acontece? Vamos. A disfunção cognitiva é o que o próprio nome diz. É a perda da função de cognição, ou seja, de interpretação e inter-relação com o meio e com as pessoas e os animais que estão ali. Tá? E por que essa perda dessa função acontece? Porque o cérebro, os neurônios e a massa encefálica envelhece. É normal, tá? Do envelhecimento humano, canino e felino, de qualquer espécie. O envelhecimento ele é uma oxidação. É um processo oxidativo, né? Do DNA. Do DNA de cada indivíduo, seja ele de qualquer espécie. E esse envelhecimento, ele pode acontecer por fatores genéticos mais precocemente ou mais tardiamente. E aí você tem os indivíduos, por exemplo, humanos de 110 anos, com cognição ok, e pessoas com 70 anos já com... Né, bem debilitados. Bem debilitados. Isso tem a ver com genética e tem a ver com estilo de vida. Sim. Então, existe uma programação genética e existe o estilo de vida. Eu posso ter aquela genética e potencializar ela, ou eu posso, embora tenha uma genética de longevidade, anular ela com um estilo de vida ruim. Sim. Tá? Então, o estilo de vida do cãozinho. E aí a gente volta a bater na tecla. Controle de peso, atividade física, boa nutrição, tudo isso vai fazer com que a gente retarde o máximo possível a perda dessa função cognitiva. E como é que você vê que o seu cãozinho está entrando nessa... Quando que começa a identificar isso, né? Quando que você começa a perceber que está acontecendo essa disfunção? Principalmente, quais são os sinais, né? Os principais sinais, assim. As pessoas, às vezes, me procuram para tirar essa dúvida. O que está acontecendo? Xixi e cocô em lugares inapropriados, que o cachorrinho sempre foi super educado para fazer em local certo, começa a errar o lugar. Marcha compulsiva. O que é a marcha compulsiva? A marcha compulsiva é o andar dentro de casa como se estivesse perdido. Ele levanta e começa a andar, rodando, anda, vai no quarto e volta, vai na varanda, volta, vai na cozinha, volta, vai no quarto sem parar, de novo, sem objetivo. Né? Ele não vai lá pegar alguma coisa, uma bolinha, ou ele não vai lá achar a caminha dele, ou ele não vai lá ver quem está lá. Ele vai, roda, volta, vai de novo, vai. E às vezes entra no box do banheiro e não consegue sair. Dá uma dosinha do caramba quando faz isso.
Ou às vezes vai num cantinho lá na área de serviço e se prende travado. sem necessidade. Ele não consegue achar a saída, às vezes, num espaço pequeno. Aham. Tá? Já é um sintoma de uma disfunção cognitiva. Troca da vigília, tá? Dorme o dia inteiro e à noite fica acordado e geralmente latindo. Latir pro nada, começa a latir do nada. Uivar também. Uivar ou latir do nada, geralmente à noite, às vezes de dia também. Não tem outro cachorro latindo por perto, não tem nada acontecendo diferente na rotina, e ele começa a latir, até que ele cansa e para. Tá. É também um sinal disso. E tem como reverter isso daí, ou mesmo retardar, pelo menos? Amenizar. Tá. Amenizar, tá? E aí são coisas que a gente tem que fazer. Eu consigo melhorar muito só pegando o cachorrinho e tentando... Alguns cães, quando a gente tá gordinho, emagrece, já diminui muito a manifestação desses sinais. Quando você trata a doença periodontal, diminui muito. E a suplementação com antioxidante e ômega 3 tem um impacto gigantesco. Mas eu sempre falo, tem que fazer o dever de casa. O dever de casa é o quê? Emagrece seu cachorro. Trata as inflamações que têm que ser tratadas, articulares, orais, né? E aí você suplementa. Tem gente porque todo mundo hoje em dia quer resolver todos os problemas da vida em comprimidos, né? E outra coisa também é o tempo que isso é feito, né? Às vezes você chega tarde demais e você não vai conseguir resolver esse problema. Exatamente. O meu pacientinho geriátrico, né? Eu sempre suplemento ele. Já é da minha prática. Se as pessoas hoje em dia tomam vitamina para se preparar para o envelhecimento, sim. Né? Vamos fazer um pouco de correlação aí. Acho que a gente também pode trazer um pouco dessa suplementação para os pets. Sim, eu sempre suplemento os pets e a gente tem respostas assim fantásticas mesmo, tá? De melhorar muito. E os que não melhoram? Os que não melhoram, a gente começa a trabalhar já com os psicotrópicos, já para sedar, para ele poder ter uma noite de sono tranquila, porque ele começa a ficar muito inquieto, sabe? Começa a não deixar a família dormir, e aí todo mundo sofre junto, né? De dó de ver o bicho assim, e de dó, e também por atrapalhar a rotina da casa. Aí a gente já começa a usar alguns medicamentos, tipo gabapentina, trazodona, algumas coisas assim mais controladas para que a gente consiga dar qualidade de vida, né? Isso é muito importante. Já é um estágio mais avançado, mais final, entendeu? E esse nível de demência chega a ponto, às vezes, do cãozinho já não conseguir mais se alimentar, né? Enfim, não se movimentar, fica mais acamadinho. É uma das causas, às vezes, de morte do cãozinho, é a própria demência, assim como acontece em humano, tá? Uma demência final. A maioria acaba antes, né? Tendo algum mal cardíaco, ou uma insuficiência renal, ou câncer, que acontece muito com paciente geriátrico, né? Mas se o cãozinho for tudo bem na vida dele, ele acaba chegando, às vezes, nessa fase de disfunção incompatível com a vida. Você tocou no assunto de câncer. Como hoje em dia a vida dos animais, a expectativa de vida deles é maior do que há uns anos atrás, a ocorrência de câncer em pets aumentou. Você acha que aumentou? Muito, porque aumentou o câncer, aumentou na natureza, em animal selvagem. É mesmo? Eu falo que o mundo tá tóxico, né? O planeta tá tóxico, né, cara? É muita coisa, né? Então, assim, duas coisas. As pessoas ficam perguntando, será que aumentou? Aumentou mais? Foi o diagnóstico? Sim, também aumentou o diagnóstico. As pessoas estão levando os animais com mais frequência ao veterinário. Também. Sem sair dos cães selvagens, né? Mas dos animais selvagens. Mas hoje em dia a frequência, a presença dos pets ao médico veterinário aumentou também. Isso graças a Deus. E tem que melhorar mais, ainda está baixo. Vai melhorar mais. O que acontece? O câncer é uma doença oxidativa. Qual fase da vida que a gente tem mais oxidação? A velhice. Né? Tanto humano quanto pet. Tá? Então, o que a gente está fazendo? A gente está conseguindo levar o pet a uma fase que ele não chegava antes. Por quê?
Porque ele vivia no quintal, ele tinha acesso à rua, ele morria atropelado, ele morria Não envenenado, tinha tanto tratamento ele morria de também. virose, Uhum. sabe? Ele morria com doença do carrapato. E ele não chegava, muitos cães não chegavam na fase em que você tem um aumento da incidência de câncer. Entendeu? Sim. Então, isso é uma das explicações para hoje a gente ter mais câncer, tá? Os cãezinhos estão chegando na fase de vida em que ela tem maior ocorrência e sim, nós aumentamos muito o diagnóstico. Poxa, hoje a gente tem tomografia, sabe? Ultrassom é um exame de rotina hoje, né? Há um tempo atrás, a gente não tinha ultrassom. Acho que há um pouco mais de 20 anos a gente não tinha recurso à ultrassonografia. Radiografia eram pouquíssimas clínicas e nem se sonhava com uma tomografia ou uma ressonância, né? Hoje em dia a gente tem no Brasil já cintilografia. A tecnologia está muito avançada. Poxa vida, né? Então a gente consegue, claro, diagnosticar coisas que eram impensáveis antes. E outra coisa, morria-se às vezes e ok, hoje em dia a gente consegue assim fazer uma boa necrópsia, descobrir sabe? a causa da morte, Descobrir a causa, exatamente. Agora, sobre o câncer. Então, isso é um outro fator também que deve se dar atenção quando o animal está ficando mais velhinho. Aparecimento de nódulo, de mancha, né? Isso aí também é uma coisa que tem que se atentar. Olha, não é isso? outra coisa que eu pego demais, tá? E é uma coisa assim que me chateia. A pessoa fala assim, olha, às vezes eu vou examinar e falo, e esse nódulozinho aqui? E essa bolinha, né, que está aqui? E a pessoa fala, isso daí eu levei uma vez e o veterinário que atendeu ele na época falou que não era nada não. Tá, mas e o exame? Foi feito? Não, não existe, não é nada não. Não existe, não é nada não. Tá? Você tem que ter diagnóstico, você tem que saber o que é aquela bolinha, né? Pode não ser um câncer, mas é um tumor. É alguma coisa. E às vezes a pessoa fala, isso é só um lipoma. Ô Renzo, eu tenho fotos, se você quiser eu te dou para você colocar aqui depois, de lipomas de 5 quilos. Tá doido. Bola de basquete, não tô brincando, eu tenho foto de uma labrador com lipoma de 5 quilos. O que isso quer dizer? O cachorro vai morrer de lipoma? Ele não vai morrer de lipoma, mas ele vai ter que carregar uma massa de gordura de 5 quilos. Isso é confortável para alguém? Não. Sabe quantos anos tinha a cachorra? 14 anos. Nossa. Há quanto tempo eu tive que transfundir ela. Eu tive que fazer uma transfusão para poder tirar uma bola de gordura. E há pouco tempo agora eu tirei uma de 1 quilo. Que a mesma história. Já está velha. A mestiça de pitbull de 8, 9 anos. Não pode porque ela está velha. Falou que não aguenta a cirurgia. Eu falei, quê? Espera aí, eu fiz exames assim, fiz um eletro, fiz um exame de sangue. Falei, ela está ótima, eu garanto, ela vai sair da cirurgia. E eu tenho foto também. Sim. Tá? O lipoma na nossa mão de 1 quilo. Cara, é muito Retiraram da cachorrinha. E o depoimento da pessoa depois falou assim, cara, como isso estava incomodando ela, a gente não tinha noção, porque estava nas costas dela, assim, na região de cernelha, né, o que é o ombrinho do cachorro, e ela tá super feliz, tá mais ativa, tá brincando. Era câncer? Não era câncer, era um nódulo benigno. Ela não ia morrer daquilo, mas atrapalha a vida. Pode virar uma ferida. Exatamente. Pode ulcerar, né? Exatamente, exatamente. Uma contaminação. E muitos cães, e assim, hoje em dia é tão tranquilo você coletar um material bem colhido, uma citologia, você colhe com uma agulha dentro do consultório, não requer nada demais. Nada demais, você tem um diagnóstico bem feito, sabe? Você parte para uma cirurgia. Hoje a gente tem, mas e se descobrir um câncer? Hoje a gente tem acesso a quimioterápicos fantásticos. Eu tô com uma cadelinha, quem atende para mim a oncologia lá é a doutora Bianca, e tem uma cadelinha tratando carcinoma de bexiga com anticorpo monoclonal, que ela está entrando em remissão completa, cara. Com 14 anos de idade. Muito legal. Entendeu? Tá, então mais uma coisa que as pessoas têm que se atentar. Apareceram nódulozinhos, verruguinhas, qualquer coisinha, corre para o veterinário. Vamos descobrir o que é isso. Com certeza. Para poder não crescer, como você falou. Se for um lipoma, com certeza. Não crescer como cresceu. Ou se for um câncer, conseguir combatê-lo desde o início. Exatamente. Antes de ter metástase ou novos nódulos que estejam
que tenham pelo corpo. Exatamente. Não é isso? Então, para a gente fechar aqui, então, as importâncias que a gente tem que ter aqui, as preocupações que a gente tem que ter com os senis, com os velhinhos, é alimentação, não é isso? Controle de peso. Controle de peso, exercício, né? Tem que manter uma atividade física. Tanto para a parte só... física quanto para a cognitiva. A gente conversou da vez passada, não é só um passeio. Não é o passeiozinho das necessidades fisiológicas. Não é só que ele vai ali em volta do quarteirão, faz um cocôzinho, xixizinho e volta. Não é esse passeio. É um exercício físico, é uma caminhada constante. É um ritmo. Quanto tempo, mais ou menos? 15 minutos é suficiente. Perfeito. Não vai gastar muito tempo da pessoa, se ela tiver ocupações. Isso. E atenção sempre para qualquer sintoma do animal. E o principal, se não costuma levar ao veterinário, que deveria ter esse costume, fez 7 aninhos, fazer um check-up. Mais do que necessário. Não é isso? Né? Com certeza. Dr. Thiago Zuccolotto, muito obrigado mais uma vez. Que isso, cara. Só Pessoal, posso agradecer. Se vocês gostaram do nosso bate-papo, das informações que vocês ouviram, se inscreva no canal, curte a gente, traga comentários do que vocês querem saber, que eu vou trazer para vocês aqui, pessoas gabaritadas como o Dr. Thiago. Muito obrigado.